Ciao ragazzi, bentornati sul canale Italiano com Le Borges. Sejam bem-vindos de volta no canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre verbos pronominais. E hoje vamos ver os verbos que terminam em ne e que terminam em si. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos começar com o verbo capirne. Capirne significa saber de algo profundamente ou saber do que se trata. E agora eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem como isso funciona dentro de uma frase. Eu posso falar, por exemplo, per parlare di politica bisogna capirne un po'. Aqui nesse caso eu estou utilizando o verbo no infinito, tá? Na sua forma infinita, capirne. E essa frase significa, para falar de política é preciso entender um pouco, tá? E nessa frase o ne do capirne está substituindo o que? Política. Então, você tem que entender do assunto, tá? Está substituindo política. Para falar de política é preciso entender um pouco da política. E esse ne está justamente substituindo a palavra. Outro exemplo: se hai domande sul computer, chiedi a Marco, lui ne capisce molto. Se você tiver perguntas sobre o computador, pergunte ao Marco, ele entende muito sobre isso, tá? Então aqui eu estou falando lui ne capisce, ok? E como nós vimos nas outras aulas, para conjugar um verbo pronominal, nós conjugamos o verbo normalmente, como nós faríamos no tempo verbal que você está utilizando, que nesse caso é o presente indicativo. Então é capisce, e depois essa partícula pronominal, ela vai na frente do verbo. Então, lui, nesse caso ele, lui ne capisce, mas eu poderia falar também io ne capisco, tu ne capisci, e por assim vai, tá? Então, nós conjugamos o verbo normalmente, depois colocamos o ne na frente, tá? Agora vamos para o verbo sentirne. Sentirne é ter conhecimento de algo ou ouvir falar de algo, tá? E vamos ver aqui dois exemplos. Ho letto molti articoli e ne ho sentito abbastanza per farmi un'idea. Ou seja, li muitos artigos e já ouvi falar bastante para formar uma opinião, tá? Então aqui o ne ho sentito tem um sentido de já ouvi falar. E nesse caso está no passato próximo. Por isso vocês estão vendo que utilizei o verbo auxiliar avere. Ne ho sentito, tá? Então é muito simples. Nós conjugamos o verbo normalmente, como estaria no passato próximo, e a partícula ne vai antes. Então, io ne ho sentito, tu ne hai sentito. Então, por se tratar do verbo auxiliar avere, o verbo vai estar invariável, tá? No sentido, não vai mudar conforme o sexo e o número, vai ficar invariável, tá? Io ne ho sentito, tu ne hai sentito, lui, lei ne ha sentito, e por assim vai. Lembrando, pessoal, que nós temos aqui no canal um vídeo só sobre verbos auxiliares essere e avere. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo você ver, porque é importantíssimo, principalmente quando estamos falando dos tempos verbais que levam os verbos auxiliares, tá? Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você ver depois dessa aula. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Non voglio più sentirne parlare, ou seja, não quero mais ouvir falar disso. Aqui nesse caso, o ne do sentirne está substituindo o assunto, no caso, o disso, tá? Non voglio più sentirne parlare. Seria, não quero mais ouvir falar de quê? Disso.
que seria o assunto que a pessoa está falando. Então aqui nós estamos utilizando o verbo na sua forma infinita. Nós vimos os verbos que terminam em ne e agora vamos ver dois verbos que terminam em si. E esse primeiro é divertir-se, tá? Pessoal, caso vocês já tenham visto esse verbo no nosso vídeo de verbos reflexivos, esses verbos têm uma ação reflexiva, ou seja, a ação reflete no próprio sujeito, tá? Mas também esses verbos podem ser recíprocos, ou seja, a ação pode acontecer entre a pessoa que está falando e outra pessoa, tá? Tem uma ação recíproca, tá? Então pode ser reflexivo ou recíproco. E agora vamos ver divertir-se, que nada mais é do que divertir-se em português. Mi sono divertito molto alla festa di ieri, ou seja, eu me diverti muito na festa de ontem. Aqui eu falei mi sono divertito, ou seja, aqui nós estamos falando de uma ação reflexiva. Divertir-se, io mi sono divertito. Se eu sou uma mulher, eu vou falar io mi sono divertita, ok? Aqui nesse caso estamos utilizando o verbo auxiliar essere, por isso vamos ter que conjugar conforme o sexo da pessoa e o número, ou seja, singular ou plural. Poderia falar, por exemplo, mi sono divertito, mi sono divertita, tu ti sei divertito ou tu ti sei divertita, noi ci siamo divertiti ou noi ci siamo divertite se for um grupo inteiro de mulheres, tá bom? E por assim vai. Então nós conjugamos o verbo normalmente. E aqui a única diferença é que nós vamos colocar o pronome reflexivo de acordo com a pessoa, tá? Esses verbos que terminam em si, eles são um pouco mais diferentes. Por serem reflexivos, nós temos que colocar o pronome reflexivo na frente, de acordo com a pessoa, tá? Lembrando também que nós temos um vídeo só sobre verbos reflexivos, então se você quiser saber mais sobre esses verbos que são importantíssimos, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem, tá bom? Ci divertiamo sempre quando andiamo in spiaggia, ou seja, nós sempre nos divertimos quando vamos à praia. Aqui, como eu falei para vocês, tem ação recíproca, tá? No primeiro exemplo era uma ação reflexiva, ou seja, a ação volta para o sujeito, e aqui temos uma ação recíproca, tá? Porque a pessoa está falando em conjunto com outra pessoa. Então, noi ci divertiamo sempre quando andiamo in spiaggia. E agora vamos para o verbo veder-se. Veder-se tem o sentido de ver-se, encontrar-se ou então perceber-se de algo. Poderia falar ci vediamo domani alle 10? Ou seja, nos vemos amanhã às 10. Então aqui, veder-se, o si, que seria a forma reflexiva, tá? Ele vai na frente e vamos mudar conforme a pessoa, que aqui estamos falando de nós, tá? Noi ci vediamo. Noi ci vediamo domani alle 10? Segundo esempio, non mi vedo bene con questi occhiali. Devo cambiarli. Aqui já estamos falando de uma ação reflexiva, porque eu estou me vendo. Não me vejo bem com esses óculos. Preciso trocá-los, tá? Então aqui veder-se tem uma ação reflexiva. Io non mi vedo bene. Então temos o verbo vedere, mais o pronome reflexivo si, que vai na frente, e vai se transformar em mi, porque estou falando na primeira pessoa do singular. Io non mi vedo bene. E terceiro exemplo, dopo tanto tempo, finalmente si sono visti e abbracciati. Aqui já estou utilizando no passato próximo. Si sono visti, tá?
E nesse caso o verbo auxiliar é essere. Loro si sono visti. Então, como falei antes, quando utilizamos o verbo auxiliar essere, temos que conjugar o verbo conforme o sexo e o número, ou seja, se for masculino ou feminino, singular ou plural. Loro si sono visti. Se fosse entre mulheres, loro si sono viste. E aqui, não sei se vocês perceberam, também temos outro verbo reflexivo, que é abbracciarsi. E aqui também está no passato próximo, loro si sono abbracciati. Dopo tanto tempo, finalmente si sono visti e abbracciati, ou seja, depois de tanto tempo, finalmente se viram e se abraçaram. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido produtiva. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um mi piace e também de compartilharem esse vídeo com quem está aprendendo italiano. No nosso próximo vídeo vai ser a nossa aula final sobre verbos pronominais e nós vamos ver 4 grupos de verbos pronominais, tá bom? E lembrando também que no final desse conteúdo vasto vou fazer uma aula geral sobre os verbos pronominais que nós vimos até agora, tá bom? Para que assim vocês possam fixar melhor esse conteúdo e assim aprender ainda mais o italiano. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Ci vediamo!